Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com muita informação lá do nosso Palmeiras. Eu sei que você está de saco cheio com essa novela, Danilo, mas o Danilo já decidiu o seu futuro. O Facicani traz todos os detalhes nesse vídeo. Será que agora ele vai vir para o Palmeiras? Tem informação também sobre Flaco Lopes, informação importante sobre o Tigrinho, tem informação sobre Gustavo Gomes, mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera! Sem mais delongas, sei que o pessoal detesta enrolação aqui na internet e eu não sou disso. Vamos direto ao que interessa. Sem mais delongas, sei que o pessoal detesta enrolação aqui na internet e eu não sou disso. Então vamos falar sobre a novela Palmeiras, Botafogo e Danilo. Últimos capítulos será nesta semana. Notícias, claro, que têm saído nas últimas horas que eu tenho lido em relação à história, uns dizendo que já fechou, outros dizendo que não existe nada, em negacionismo para informação. Sei que tem muito torcedor do Botafogo que grava conteúdo que fica negando a verdade da coisa, tá? E desculpem, mas infelizmente para o Botafogo, que está nesse momento complicado, no âmbito administrativo, financeiro, propostas chegam, propostas por atletas importantes. E alguns que eram referências no time campeão da Libertadores já foram embora, né? Inclusive até para o próprio Palmeiras. Vide Marlon Freitas, capitão, Barbosa, outro jogador também, o segundo capitão da equipe, que estão no clube. Acontece, vai fazer o quê? Né? Infelizmente, Botafogo vive nessa situação complicada e não adianta brigar com a informação, querer passar uma imagem negacionista, de luto e etc e tal. Proposta existe. Tá? Existe uma chance muito clara e evidente do Danilo ir embora, tá? Então é sobre isso que eu quero falar, tá? Nem tanto ao céu da empolgação de sair soltando o rojão na janela que já fechou, e nem também a lamentar de que não vai dar porque a Premier League tá atrás do Danilo, etc e tal. Calma, tá? O que eu venho trazer para vocês é o seguinte: no último final de semana intensificaram sim conversas do Danilo, só que não só com o staff dele. Danilo que está descansando, vai voltar às atividades agora nos próximos dias. Atividades de treino. Tem que se apresentar obrigatoriamente ao Botafogo, clube do qual ele segue afastado, né? Danilo, antes da Copa do Mundo, foi colocado na geladeira, porque com a palavra lá atrás, antes da Copa, que ele deu ao staff dele, ao Palmeiras, de querer jogar no clube e não perder a chance de uma transferência para o futebol brasileiro, não disputou o 13º jogo no Campeonato Brasileiro, que seria contra o Corinthians, tá? Isso aconteceu por causa do Palmeiras. Ponto final, tá? Enfim, mas o Danilo ainda pertence ao Botafogo, então o local de apresentação e treinos dele é o Botafogo, e isso será nos próximos dias. Porém, neste final de semana, tá? Abel Ferreira, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, o técnico do Palmeiras, voltaram a conversar com o jogador, tá? Com o próprio staff do atleta, principalmente aí sim as diretorias, no caso. Que estranho, né? E o Anderson Barros, o que tá fazendo? Ele tá magrinho, né? Então não podemos deixar dizer que ele tá comendo queijo. Mas o que ele está fazendo lá no Palmeiras? Por que ele não conversou também com o Danilo, né, galera? Do Palmeiras do staff do Danilo, os empresários dele, em relação a essa situação de ser cumprida com aquilo que eles gostariam e tratam desde o final do ano passado, começo desse ano. Aí teve no meio do ano também uma situação, e aí próximo à Copa do Mundo, essa história toda de que seria levar o Danilo de volta para o Palmeiras, tá? O que tem de notícia importante é que o Danilo, tá? Em conversas, tá, com essas duas figuras importantes nos últimos dias, gostou e se sentiu muito confortável com o que o Palmeiras passou para ele, em especial o Abel Ferreira e também a presidente Leila Pereira. O que o Danilo foi convencido é de que no Palmeiras ele tem, entre aspas, um protagonismo garantido, que em qualquer clube do mundo, até do mais alto escalão europeu, que até agora nem chegou próximo de fazer qualquer proposta pelo jogador de alto escalão, o Danilo não teria. Nesses clubes ele brigaria, entre aspas, por posição, mesmo que fosse contratado por um valor alto, não chegaria com o pé fincado numa titularidade, e no Palmeiras sim. O desenho do time do Palmeiras, pelo técnico Abel Ferreira, com esse pedido de ter o Danilo, é obviamente porque sabe que ele é a última engrenagem que falta para o Palmeiras montar o time ideal para o segundo semestre em busca daqueles objetivos de ganhar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e, evidentemente, a Libertadores. Então, o Danilo ouviu isso do técnico do Palmeiras e da própria presidente, que o esforço é para trazê-lo para ser protagonista.
como Vitor Roque, como o John Arias, como o Paulinho, que infelizmente só não está no protagonismo por causa da lesão, mas todo o esforço que o Palmeiras fez, até pela questão física, é porque trata o jogador dessa forma, como o Andréas Pereira, como o Marlon Freitas. Jogadores que chegaram não para compor o grupo, sim para jogar. Fundamentais, titularidade. Diferente do que qualquer outra equipe do mundo hoje daria ao Danilo. Exceção, claro, ao Botafogo, de onde ele está. Em qualquer clube do mundo, o Danilo chegaria para ser um atleta que brigaria para essa vaga, mesmo tendo um know-how de importância. O Palmeiras é a casa do Danilo. Então isso que foi passado para ele nessas últimas horas. E do qual ele entendeu que, nesse momento, voltar ao Palmeiras, mais do que nunca, é a grande chance de se, de novo, não só reafirmar no futebol brasileiro, ou manter esse padrão de atuação, mas elevar o nível competitivo, porque o Palmeiras vai brigar por todos os títulos dos quais o Botafogo, infelizmente, deixou pelo caminho por essa má administração dos últimos tempos. E que, claro, títulos que podem ainda mais potencializar o Danilo para se fixar em seleção brasileira, para, claro, ter um know-how dentro do mercado e, por que não, dentro desse projeto, até voltar à Europa no final de 2027, começo de 2028, com oportunidade de jogar numa grande equipe, porque hoje o Palmeiras conversa em vendas vários atletas com os principais times do mundo. Recentemente, o Palmeiras tem feito vendas para times de alto gabarito e até trazido jogadores de times de alto gabarito. Na verdade, é o seguinte, né, galera? Se for pro Danilo sair do Brasil para jogar num Nottingham Forest da vida ou um Fulham, aí compensa mesmo ficar no Palmeiras, né, galera? Com todo o respeito aí aos clubes ingleses aí, sem clubismo algum. É bem melhor jogar no Palmeiras do que jogar num Nottingham Forest, vamos falar a verdade, né? Vídeo Vitor Roque que saiu do Barcelona, tá? Então, esse tipo de nivelamento que o Palmeiras conseguiu no mercado é o que também faz com que o staff entenda que o Danilo pode jogar no Palmeiras para até fazer o clube catapultá-lo a voos maiores em breve. Em breve, tá? Ou seja, daqui um ano e meio. Com a certeza, claro, de ganhar e disputar os principais títulos nesse período em que estiver por aqui. Então essa chegada do Danilo, esse convencimento ao Danilo é para o protagonismo que o Palmeiras sabe do qual hoje pode oferecê-lo e que o Danilo entendeu que para ele é a melhor opção. E justamente por isso que o Danilo reforçou essa palavra a presidente do Palmeiras e reforçou essa palavra ao técnico Abel Ferreira, de querer jogar no Palmeiras depois agora dessa janela, né, em que vai voltar a se abrir de mercado da bola e, obviamente, da participação dele na Copa do Mundo. Então, portanto, o Danilo reafirmou esse compromisso. E com isso, até aí dando crédito a dois colegas, né, ao Pedro Marques aqui da Jovem Pan e também o Gustavo Soler, da TMC, esses dois trouxeram informação de que o Danilo, mas principalmente nesse lado o Gustavo Soler, vai voltar agora das férias ao Botafogo para comunicar ao clube que quer ser vendido para o Palmeiras. E aí pressionar o Botafogo a tomar essa decisão pelo bem de todos. Dele, Danilo, pela proposta que todo mundo entende que é muito boa, que pode bater até na casa de 25 milhões em grana. O Palmeiras pode chegar a esse valor em grana, mais até a composição por jogador e aí bater um teto aí de quase 30 milhões no total, tá? Mas por enquanto a proposta do Palmeiras chega em torno de 22, mais a possibilidade de um atleta, né? Então são esses valores que tem girado por hora, tá bom? São esses valores, mas o Palmeiras pode subir essa composição para poder trocar de uma vez por todas o negócio, mas é praticamente algo que está certo entre o staff do Botafogo e com aval, inclusive, essa proposta foi feita do próprio Botafogo, que entende que é o justo nesse momento para se abrir uma negociação pelo Danilo, tá? Então, essa volta dele, segundo o Gustavo Soler agora nesta semana, é para comunicar o Botafogo a resolver essa situação. Lembrando que o Botafogo, neste momento, está com uma pendência administrativa. Botafogo ainda não assinou a troca, né, de administrador da SAF, do Grupo Eagle agora para o Grupo GDA. Isso ainda está sendo definido nos bastidores. O Botafogo ainda não tem um representante nem da própria SAF nesse momento interino para tentar tomar essa decisão e por isso também que a história do Danilo está com esse atraso. Tá? Porque o Botafogo não tem quem, nesse momento, possa legalmente assinar essa venda que possa ser consumada para o Palmeiras, justamente porque eles estão definindo uma nova liderança com essa troca aí de administração. Então tá tudo muito confuso no clube carioca e que evidentemente atrasa também essa história. Então, meus amigos, é algo que deve acontecer nos próximos dias, a ver, tá? Segundo essas informações, o que eu sei é que, claro, o Danilo agora com esse sim pressiona
de uma vez por todas, o Botafogo a vendê-lo para o Palmeiras, com o convencimento, Danilo, por parte do Palmeiras, de que para ele é melhor agora acertar com o clube brasileiro para ter uma nova valorização, um potencial valor, até para daqui um ano e meio, retornar à Europa e para onde ele gostaria, que seria no primeiro escalão desse velho continente, tá bom? Enfim, sobre Maurício e Flaco Lopes, vamos lá. Maurício, tá? Até agora, todo mundo falando de Atalanta e tal, não tem absolutamente nada até onde eu sei, tá bom? Nada. O que existe sim é uma perspectiva de contatos de clubes de média para baixa expressão de Europa pelo jogador que foi bem pela seleção paraguaia na Copa do Mundo, não foi um titular, ele entrou muito bem nos jogos, mas não foi titular e por isso, claro, não tem uma esperança o Palmeiras de receber uma proposta, digamos assim, muito pomposa, tá? E sobre o Flaco Lopes, o Palmeiras sim não quer vender o jogador, vai oferecer ao Flaco Lopes uma possibilidade de melhora contratual, porém, sem muito otimismo ainda, porque espera-se, claro, a definição da Argentina na Copa do Mundo, pode ser que a Argentina vá à final, e aí, claro, tudo isso se potencializa, a participação, por exemplo, do Flaco Lopes, nesse último gol aí, do 2-1 da Argentina contra a Suíça, o golaço, né, do Julián Álvares, que ele deu passo pro Julián e tal, tudo isso conta, a gente sabe que, às vezes, para valorização de mercado e tudo mais, então, o staff do Flaco Lopes ainda quer que o Palmeiras cumpra aquilo que foi acordado lá atrás, depois do Mundial de Clubes, Mas se o próprio staff do jogador está pressionando o Palmeiras para cumprir a promessa de vender o jogador, então eu acho que o Flaco Lopes não vai ficar no Palmeiras, galera. Eu acho que depois da Copa do Mundo aí vai surgir uma proposta muito grande para ele e ele vai embora. E o Atlético de Madrid, para mim, é o favorito a levar ele, galera. Vendê-lo depois desta Copa do Mundo. Então existe aí uma disputa de bastidores, staff do Flaco e também do próprio Palmeiras. O jogador, claro, lava as mãos, entende que é o momento de saber que tem que focar a Copa do Mundo, não está envolvido com nada, então, por hora, staff do Flaco Lopes pensa A e o Palmeiras pensa B. Cenário perfeito que o Palmeiras não quer vender o Flaco Lopes, tá bom? Assim como o Alan, enfim, jogadores que o Abel considera a chave para esse elenco. Desses três jogadores, Alan, Flaco Lopes, tá? O Maurício é a peça que o Palmeiras pode, dependendo de uma boa proposta, colocar no mercado para uma venda, assim como outros jogadores periféricos, né, que temos acompanhado aí de informações, Luigi, por exemplo, o zagueiro Benedetti, enfim, todo esse pessoal que não deve ter tantas oportunidades assim na sequência desta temporada. 4 boas notícias no treino da Academia de Futebol. Vê que hoje Vitor Roque, pela primeira vez desde a sua lesão no dia 23 de abril, treinou normalmente de forma integral com o restante do elenco. O camisa 9 do Verdão ainda está em transição física, mas já em reta final, ou seja, ele terá uma semana e meia de trabalhos integrais com todo o grupo e já poderá ter condições de ser titular no jogo contra o Coritiba, dia 22, no Couto Pereira, às 7h30 da noite, na retomada do Campeonato Brasileiro. Que notícia boa pro Palmeiras, hein? Ver o Tilinho de volta jogando com a camisa do Verdão contra a equipe do Curitiba. Será muito bom, né? Já pensou se chegar Danilo também, galera? Será um timaço esse Palmeiras, hein? Os paraguaios Gustavo Gomes, Maurício e Sousa, que eram aguardados, anteciparam os seus respectivos retornos e já foram a campo na Academia de Futebol nesta segunda. E uma boa notícia com relação ao Ramon Sousa, foi reavaliado pelo Núcleo de Saúde e Performance, ele que sofreu um pequeno desconforto depois da estreia do Paraguai contra os Estados Unidos na Copa do Mundo, mas voltou totalmente liberado para treinar com bola com o restante do elenco, então o Sousa também fica à disposição para o jogo contra a equipe do Coxa. O Gustavo Gomes voltou e ao longo desta semana ele terá uma reunião com Leila Pereira e Anderson Barros, não só para renovar o seu contrato até 2029, como a gente já vem falando há um bom tempo aqui no TLD, mas também para o Gustavo Gomes conversar sobre o seu plano futuro, o que ele vai querer depois de 2029, porque o Palmeiras vai passar um plano de carreira para ele vai dar a sua opinião e aquilo que o Gomes decidir depois de 2029, o Palmeiras vai acatar caso ele prefira ter uma sequência em outro lugar depois deste novo vínculo que ele vai assinar com o Palmeiras. Maurício também treinou normalmente nesta segunda-feira na Academia de Futebol e a tendência é que na quarta o John Arias também já retorne às atividades, a não ser que o Arias também antecipe o seu retorno e já apareça no CT do Palmeiras, mas a previsão de volta do Arias é na quarta-feira. E a CBF
que, como trouxe de forma antecipada os nossos parceiros do nosso palestra, vai utilizar o jogo entre Palmeiras e Flamengo no Sub-17 como um dos testes do impedimento semiautomático. As duas equipes se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro Sub-17 no Nubank Park e a tecnologia do semiautomático será testada neste compromisso. Porque nesta semana o Danilo também volta aos trabalhos, né, lá no Botafogo, se reapresenta no Botafogo, porque ele ainda tem contrato com o Botafogo. Mas nesta semana o próprio Danilo vai comunicar os novos chefes lá do Botafogo, né, as novas lideranças do Botafogo da GDA, que ele quer sair do Botafogo, quer que o Botafogo aceite a proposta do Palmeiras. Que, de novo, repito, a proposta do Palmeiras é a única que existe na mesa do Botafogo. Não existe mais nenhum outro clube com uma proposta oficial na mesa do Botafogo. Mas deve ser ruim pro Danilo, né, galera? Se apresentar no Botafogo num time que ele não quer jogar, né? E ainda ficar afastado, né? Mas o Danilo logo vai estar na casa dele, que é o Palmeiras, né? Chelsea. Engraçado, né? Todo time que tem um brasileiro, e esse brasileiro tá saindo, o Danilo é colocado, não sei por quem, mas é colocado como social desses times. Infelizmente, cara, não tem mais, principalmente para um time como o Chelsea, que de novo está passando por uma reformulação, não tem esse clamor por ele em times dessa prateleira. Porque quando o Danilo lá esteve na Premier League, infelizmente, dentro da Premier League ele não conseguiu dar esse salto. Ele teve uma grave lesão na própria Premier League. Então não existe nenhuma proposta de Chelsea, de Newcastle, desses times pelo Danilo. Nem da minha própria Roma, que soltaram também, que a Roma foi olhar a situação do Danilo também. Não tem nada de Roma nesse momento. A única proposta oficial na mesa do Botafogo pelo Danilo é do Palmeiras. O Léo MV falou, não existe a do Zenit também? A do Zenit o Danilo já rasgou. O Danilo não vai pro Zenit. Ele já comunicou, ó, essa do Zenit pode amassar e jogar fora, que não tem a menor condição de ir pro Zenit. Então, a única proposta que existe na mesa do Botafogo e que o Danilo aceita essa proposta é a do Palmeiras. Então, o próprio Danilo volta agora entre terça e quarta lá no Botafogo, já vai comunicar a nova direção da GDA do Botafogo que ele quer ir embora pro Palmeiras. A proposta é de 20 milhões de euros mais o Naves e eles não vão responder, o Botafogo não deve responder essa proposta durante esta semana, porque dia 16 tem Botafogo e Santos pelo Campeonato Brasileiro, jogo atrasado, então quinta-feira tem jogo, até quinta eles não vão responder nada, então a gente só deve ter aí essa conclusão, essa operação sendo finalizada no início da próxima semana, ou até no final de semana, mas a tendência é que no dia 20 já esteja resolvida toda essa parada. O Botafogo não tem pressa nenhuma para resolver, porque eles vão perder um ativo. Então vai partir de novo do próprio Danilo essa solicitação para picar a mula do Botafogo. Ele já tinha deixado claro picar a mula, foi boa. Antes de entrar a GDA que ele queria sair, a gente já explicou, ele não entra em campo pelo Botafogo desde maio por causa do Palmeiras. Quando o Palmeiras voltou lá em maio a conversar com o Danilo, a ligar para o Palmeiras, para ligar para o Danilo para oferecer a situação, ele já avisou, ó, eu volto, eu quero voltar. Então agora é uma questão de tempo para a operação ser concluída. Galera, Palmeiras bem esclarecido aí, o Danilo decidiu jogar no Palmeiras, os botafoguenses estão irritados, dizendo que é mentira, muitos portais aí falando que o Danilo já está fechado, com o Palmeiras não está fechado, né, como o Fascicani falou, mas o jogador já decidiu, ele quer jogar mesmo no Verdão, não tem conversa, só iria para a Europa se fosse para um tubarão europeu, não apareceu ninguém, não vai aparecer, como o Gustavo Soler deixou bem claro ali, o Fascicani também explicou tudo, que o Danilo já decidiu, está forçando aí o Botafogo a liberar, o Botafogo vai ter que liberar o jogador, não tem o que fazer, não adianta os botafoguenses chorar, lamentar, e o Danilo nos próximos dias pode sim fechar de uma vez com o Verdão e essa novela ter aí um final feliz. Muito bom para nós torcedores do Palmeiras, que timaço o Palmeiras vai montar aí, ainda mais se o Palmeiras com mais trazer o
Trazer não é continuar aí com o Flaco Lopes também, que vai ser muito difícil, né? Vai estar sendo assediado pro futebol europeu. Se a Argentina for campeã do mundo, vai ser difícil o Palmeiras segurar o argentino. Mas também tem o Vitor Roque, que pode já jogar nesse jogo contra o Curitiba. Que notícia boa aí. Vitor Roque já pode estar disponível para o jogo contra o Curitiba. Ele que vem se recuperando muito bem da lesão. O Barbosa também vai poder jogar. Aí já pensou? Barbosa, Vitor Roque, Danilo, Paulinho, Flaco Lopes, Alan, Ossa, Andrés Pereira, Marlon Freitas. O Abel vai quebrar a cabeça, vai ter uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça boa para formar esse time do Palmeiras, hein? Que timaço do Palmeiras, hein, galera? Agora o Maurício, o Palmeiras eu acho que tem que ver, tem que negociar esse cara aí. Maurício aí tem que o Palmeiras não pode segurar esse cara, tem que vender um jogador que até agora não vingou com a camisa do Palmeiras. Agora já o nosso zagueirão Gustavo Gomes tem que encerrar a carreira no Palmeiras, né? Esse jogador aí é fora de série, esse zagueiro Gustavo Gomes é um xerifão dentro do Palmeiras, precisa renovar o contrato. Então já está tudo encaminhado já, né, para ele renovar o contrato até 2029 com o Palmeiras. E se ele quiser se aposentar com a camisa do Palmeiras, por mim, ele pode se aposentar. E você, torcedor do Palmeiras, quero que o Gustavo Gomes se aposente com a camisa do Palmeiras? E outra coisa, você ainda duvida que o Danilo vem pro Palmeiras? Tem gente chamando a gente mentiroso aqui no canal. Tem gente comentando, dizendo que é mentira. Tem torcedor do Palmeiras dizendo que tudo que a gente fala aqui no canal é mentira, que o Danilo não vem para o Palmeiras. Olha, vocês vão ter que se redimir, hein? Porque o Danilo está cada vez mais próximo do Palmeiras. A novela, eu sei que a novela tá chata. A novela tá chata, mas os capítulos estão chegando ao final. E pelo jeito vai ter final feliz aí. Se o próprio jogador já falou que quer jogar no Palmeiras, então por que tem gente duvidando, né, galera, que o Danilo não vem pro Palmeiras? Não dá pra entender, mas cada um pensa o que quer. Então a gente só traz o que é de verdade aqui no nosso canal. E em breve teremos a confirmação do Danilo no Verdão. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi mais um vídeo com informação do nosso Palmeiras. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!